O livro de Números descreve o recenseamento das 12 tribos de Israel, a organização do acampamento ao redor da tenda, relata a murmuração do povo contra Deus, a desobediência de Moisés ao ferir uma rocha para obter água, a derrota de reis e nações inimigas, bem como várias leis e regulamentos dados por Deus ao povo de Israel. Quer saber mais como tudo isso ocorreu? Então vem comigo nessa jornada que vou te contar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha. Ao final comenta aqui abaixo do vídeo. Números é o quarto livro da Bíblia, e começa com o povo de Israel acampado no Monte Sinai após a saída do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo. Ele recebe esse nome porque contém vários recenseamentos e registros numéricos do povo de Israel durante seu tempo no deserto. Deus fala a Moisés: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército, foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre os 603.000 que serviriam no exército. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu, põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Os levitas foram divididos em 3 grupos principais: os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, todos os homens entre 30 e 50 anos, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados 2.750 homens. Os gersonitas foram contados conforme suas famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos. Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor, 2.630 gersonitas para servir na tenda do encontro. Os meraritas foram contados conforme as suas famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos. Foram contados 3.200 homens recenseados dos meraritas, para servirem na tenda. Além da consagração dos levitas, o livro de Números também descreve a consagração dos nazireus, pessoas que se consagravam voluntariamente a Deus, fazendo votos especiais de abstinência e devoção. Durante o período que fosse nazireu, não podia beber vinho, nem vinagre, nem comer pães fermentados, nem contar o cabelo ou barba, nem ter contato com cadáver. Essas pessoas eram reconhecidas como consagradas e dedicadas a servir a Deus. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os levitas se purificaram e depois disso passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guardava as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Arão, Moisés, os levitas e todo o povo de Israel seguiam a nuvem sobre o tabernáculo. Sinal da presença de Deus no meio do povo de Israel. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Quando a nuvem se movia, o povo sabia que era hora de partir e seguir em direção à terra prometida. Quando a nuvem permanecia parada, o povo acampavam e permaneciam onde estavam. As 2 trombetas de prata foram estabelecidas como um meio de comunicação importante dentro do acampamento. Moisés recebeu instruções para fazer essas trombetas, e elas eram usadas para chamar a congregação,
convocar as assembleias, anunciar tempos de festa, convocar os líderes e sacerdotes, e para sinalizar quando a nuvem se movia, sinalizando o início das jornadas rumo à terra prometida. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. O povo começou a reclamar dizendo: Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e faziam bolos, mas reclamavam que tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma, à entrada de sua tenda. E então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções. Durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra os murmuradores. E ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Moisés enviou 12 espias, um representante de cada tribo de Israel, para explorar a terra de Canaã, a terra prometida. A intenção era obter informações sobre o território, suas cidades e seus habitantes. Depois de 40 dias de investigação, os espias retornaram, e foram relatar suas descobertas a Moisés, Arão, e a toda a comunidade de Israel, no deserto de Parã. Então os espias contaram sobre a terra que mana leite e mel. Mostraram alguns frutos que eles colheram como provas. Mas 10 deles espalharam um relato negativo, dizendo que Canaã era uma terra habitada por gigantes e que as cidades tinham exércitos fortes. Isso deixou o povo apavorado, e toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e murmuraram: Quem dera tivéssemos morrido no Egito. E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Josué e Calebe, os dois tinham participado da espionagem, e disseram: A terra é excelente. E o Senhor nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Essa murmuração e desobediência entristeceram profundamente Moisés e Arão. Além do mais, o povo demonstrou falta de confiança no Senhor. Como consequência, Deus declarou: Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Esta não entrará na terra prometida, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os 2 espias que expressaram confiança em Deus. Corá era um levita descendente de Levi, que se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão. Ele se juntou a um grupo de 250 líderes influentes de Israel, e desafiou a autoridade sacerdotal de Moisés e Arão. Moisés, entristecido com a rebelião, buscou orientação de Deus, e propôs um teste para determinar quem era realmente escolhido por Deus, para exercer o sacerdócio.
Cada homem deveria trazer um incensário com incenso perante o Senhor. Deus declarou que o incensário daquele que ele escolhesse floresceria, e seria confirmado como líder sacerdotal. No dia seguinte, quando todos os líderes trouxeram seus incensários, apenas o incensário de Arão floresceu, produzindo flores e amêndoas maduras, confirmando sua posição como sumo sacerdote. Essa manifestação divina mostrou ao povo que Moisés e Arão eram de fato escolhidos por Deus para liderar e representar o povo diante dele. Em seguida, a terra debaixo deles abriu e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Todos desceram vivos à sepultura. E a terra fechou-se sobre eles, e diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens, que ofereciam incenso. Logo depois o Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. A vara daquele que eu escolher florescerá. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então todos os líderes viram as varas. E o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Começaram a reclamar e a questionar a liderança dos dois, alegando que eles os haviam tirado do Egito para morrer de sede no deserto. Então Deus disse a Moisés: pegue a vara, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante de todos, fale aquela rocha, que dela vai jorrar água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Moisés estava irritado com o povo, e em vez de seguir as instruções precisas de Deus, ele bateu na rocha, 2 vezes com sua vara. A água jorrou abundantemente do rochedo, saciando a sede do povo. Mas Deus ficou descontente com a desobediência de Moisés e Arão. Então Deus declarou que, devido à falta de confiança e obediência demonstrada por Moisés naquela ocasião, nem ele, nem Arão entrariam na terra prometida. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor. O Senhor disse a Moisés: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra prometida. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho, pois Arão morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. Então Arão morreu no alto do monte. Quando a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel chorou por 30 dias. O povo seguiu pelo deserto a caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Édom. Mas ficaram impacientes no caminho, e falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Moisés fez segundo o Senhor mandou. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas seguiram sua jornada por muitas terras no meio do deserto, partiram e acamparam em Obote.
no deserto defronte a Moabe, depois acamparam no vale de Zered. Dali acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreu. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu lhes darei água. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Moisés enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreu: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom não deixou os israelitas atravessar seu território. Convocou todo o seu exército e atacou os israelitas no deserto. Mas o exército de Israel venceu a batalha, e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque. Israel capturou todas as cidades dos amorreu e as ocupou. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreu que ali estavam. Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum. Os israelitas se aproximaram da terra de Moabe, e o rei Balaque sentiu medo do poderoso povo de Israel. Ele chamou Balaão, um profeta pagão, conhecido por suas habilidades para amaldiçoar. No entanto, Deus intercedeu e falou com Balaão, proibindo-o de amaldiçoar o povo de Israel. Mesmo assim, Balaão foi persistentemente tentado pela oferta de recompensa de Balaque, e decidiu seguir em frente. Enquanto Balaão viajava para encontrar Balaque, um anjo do Senhor se colocou no caminho, bloqueando a passagem do jumento que Balaão estava montado. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E Balaão bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou o rosto em terra. Finalmente, quando Balaão encontrou Balaque, ele foi forçado a abençoar Israel em vez de amaldiçoá-los. Pois Deus colocou palavras de bênção em sua boca. O povo de Israel seguiu acampado em Sitim, e alguns israelitas começaram a se envolver em prostituição e idolatria com as mulheres moabitas. Isso levantou a ira do Senhor, e uma praga se espalhou pelo acampamento, causando muitas mortes. Então Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita, trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Ao ver tamanha desonra, Finéias, filho de Eleazar, tomou uma atitude drástica, e com um golpe de lança matou o casal. Isso fez a praga cessar. Deus ordenou a Moisés e a Eleazar fazerem um novo censo. Devia contar todos os homens de 20 anos para cima que pudessem servir no exército. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Este recenseamento também foi necessário para determinar a divisão das terras entre as tribos de Israel.
Nesse período ocorreu também um recenseamento dos levitas do sexo masculino. A partir de 1 mês de idade, foram contados 23.000. Os levitas não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. As filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Oglá, Milca e Tirza, da tribo de Manassés. Seu pai morreu sem deixar filhos homens, e as filhas se aproximaram de Moisés e Eleazar, o sacerdote, para pleitear uma herança na terra prometida. Elas argumentaram que, como seu pai não tinha filhos homens, sua linhagem familiar ficaria excluída da herança. Moisés levou o caso perante Deus, que confirmou que as filhas de Zelofeade tinham o direito de receber uma porção da terra. Essa decisão estabeleceu um precedente importante na lei israelita, permitindo que mulheres herdassem propriedades quando não havia descendentes masculinos diretos. Josué era um dos líderes de destaque entre os israelitas e foi escolhido por Deus como sucessor de Moisés. Moisés havia liderado o povo desde o êxodo do Egito. Mas devido à sua desobediência em ferir a rocha para obter água, Deus declarou que Moisés não entraria na terra prometida. Então, Deus instruiu Moisés a impor as mãos sobre Josué e comissioná-lo como líder para guiar o povo na conquista da terra de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas. Ele demonstrou coragem, fé e obediência a Deus em sua liderança. Nos capítulos 28 e 29 do livro de Números, são detalhadas as ofertas de holocausto, de cereais, de bebidas, além das festas de Páscoa, Pentecostes e outras celebrações anuais. Já detalhadas no vídeo anterior. O livro de Levítico. Vou deixar o card aqui acima. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel, sobre os votos e juramentos feitos por homens e mulheres. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Se uma mulher fizer um voto, este pode ser anulado pelo pai ou marido, mas se não for, ela deve cumprir seu voto. As tribos de Ruben e Gade, juntamente com metade da tribo de Manassés, pedem a Moisés para ficar com as terras conquistadas a leste do rio Jordão, em vez de receber uma herança na terra de Canaã. Moisés concorda, mas com a condição de que eles ajudem as outras tribos a conquistar Canaã, antes de se estabelecerem em suas terras. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. O capítulo 33 registra toda a jornada do povo de Israel, desde a saída do Egito até a chegada às planícies de Moabe, às margens do rio Jordão. É uma lista detalhada dos acampamentos e paradas ao longo de sua trajetória. Deus instruiu Moisés a delinear as fronteiras da terra de Canaã que seria distribuída entre as tribos de Israel. As fronteiras são descritas de forma detalhada, indicando os limites norte, sul, leste e oeste da terra. Nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. E deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Disse também o Senhor a Moisés: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, lugares designados para aqueles que cometeram um homicídio não intencional. Os chefes de família do clã de Gileade foram falar com Moisés e com os líderes das famílias israelitas sobre as filhas de Zelofeade. Caso se casassem com homens de outras tribos, eles temiam que a herança se perdesse. Deus estabeleceu uma lei para garantir que a herança permanecesse dentro da tribo, e as filhas de Zelofeade se casassem com homens de sua própria tribo. E assim termina o livro de Números, este que foi um guia para o povo de Israel em sua jornada rumo à terra prometida.
Abençoado sejas tu. Se inscreve e compartilha. Comenta aqui abaixo o que você achou do livro de Números contado dessa forma.